Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardene. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, estamos iniciando um novo tempo, uma nova semana. Acolho você que com carinho faz comunhão conosco nesse programa. Nós iniciamos sempre pedindo ao Senhor sua graça, seu auxílio, sua força. Por isso insistimos. Fica conosco, Senhor. Fica sempre conosco. Nesse dia 10 de julho, segunda-feira, então nos encontramos. Hoje quero tratar com vocês de um tema muito antigo e muito atual. Muito antigo porque em todo tempo se fala disso. Muito atual porque no nosso tempo, com as crises, desafios, com essa realidade em que nós vivemos no tempo odierno, muitos fazem o mesmo questionamento. O que dizem? Dizem, o tempo da Igreja Católica já foi. Nós vivemos agora nessa época e nela não há mais espaço para a Igreja nem para Deus. Querido irmão, há mais de 20 séculos a Igreja existe. Há 2000 anos a Igreja vem apregoando a boa nova do Evangelho, essa obra de Cristo, feita de homens e mulheres limitados, pecadores, imperfeitos, sob a ação do Espírito Santo, vai singrando os mares do tempo e vai em cada tempo sendo sinal da graça de Deus. Cada século, cada pessoa, cada inventor, cada fundador de seita, de heresia, julgava, enfim, ter chegado o famoso dia do enterro da Igreja, o fim da Igreja Católica. Cada um deles se crê destinado a entoar o canto fúnebre do sacerdócio católico, da missa, dos sacramentos, do celibato, da doutrina da Igreja, dos santos costumes e de todas as crenças, costumes, doutrinas da Igreja que consideram antiquados. No primeiro século do cristianismo, um procônsul do imperador Trajano escrevia-lhe nesses termos: antes de pouco tempo, graças à perseguição, esta seita será destruída e não se ouvirá mais falar desse Deus crucificado. E Trajano morreu e o Deus crucificado continua a reinar no mundo. Juliano, o apóstata, 3 séculos depois, vangloriava-se de preparar o túmulo do Galileu, isto é, de aniquilar a sua religião e a sua igreja. Juliano morreu e o jovem Galileu e a sua igreja ainda vivem. No século XVI, Lutero, esse monge revolucionário, se fez orgulhoso e em sua revolta criou uma religião. Falava do papado como algo antigo e carcomido que estava a ponto de se acabar. Ó Papa, dizia ele, ó Papa, se eu tenho sido uma peste para ti durante a minha vida, depois da minha morte serei a tua destruição. E Lutero morreu, e o seu protestantismo dissolveu-se por todas as partes e continua a dividir-se dia após dia, e o papado conserva-se
sempre mais vivo. É assim que Voltaire, o inimigo pessoal da Igreja de Jesus Cristo, que assinava as suas cartas, Voltaire zomba de Cristo. Isto é, esmaguemos Jesus e a sua Igreja. E assim digo, que Voltaire escrevia aos seus amigos: já estou cansado de ouvir dizer que bastaram 12 homens para fundar a religião católica. Quero mostrar que basta um só para destruir. Dentro de 20 anos estará destruída. Escrevia ele a outro: o Galileu haver-se-á comigo. E 20 anos depois, dia por dia, Voltaire morria num desespero, condenado, pedindo um padre que seus amigos, os filósofos, lhe negaram. E a Igreja vive sempre, atravessando as idades e destruindo em sua passagem pacífica todos aqueles que a pretendiam aniquilar. O mesmo acontecerá aos nossos grandes sistemas modernos, pós-modernos, às filosofias, às ideologias que se arvoram, que se dizem reformadores da religião de Jesus Cristo e substitutos da Igreja Católica. Essa pobre gente, ainda menos temível que seus antecessores, nem ao menos suspeita a sua própria fraqueza. Vê-se aí a sua incapacidade de ler a realidade, de olhar-se no espelho. Julga fazer coisas novas, quando não faz senão requentar o antigo tema de Voltaire, de Calvino, de Lutero, dos grandes hereges como Ário. Acaso terá esquecido as palavras do Salvador a São Pedro, que ele escolheu e colocou à frente da sua igreja, e aos primeiros bispos: ide e ensinai a todas as criaturas, anunciai a boa nova e batizai, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos irmãos, é essa a nossa consolação. Nós cremos nessa verdade dita por nosso Senhor: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terá esquecido o que ele disse ao príncipe dos apóstolos? Terá esse mundo se esquecido dessa verdade pronunciada por nosso Senhor? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Porventura, crê poder destruir o que Deus fundou? É louco quem pensa nisso. É no mínimo incoerente. Queridos irmãos, nós devemos repetir a verdade que rezamos no creio. Creio na Santa Igreja Católica. Vivemos sim tempos difíceis, complicados. É fato que isso mexe conosco, nos deixa inquietos. Porém, é preciso fazer a experiência dos apóstolos quando estavam na barca agitada pelos ventos, pelo mar. Quando a água parecia cobrir a pequena barca, Jesus dormia serenamente. E ao ser acordado por aqueles que estavam na barca, ele diz: homens fracos na fé, por que duvidastes? Por que tendes medo? Queridos irmãos, é preciso crer. Com mais força ainda, a igreja é obra de Deus. Ninguém poderá destruí-la. Ela é o meio que nosso Senhor encontrou para perpetuar nesse mundo o seu reino e para nos favorecer com sua presença, com sua graça, com o seu auxílio. Termino essa reflexão dizendo a vocês: amem a igreja, rezem pela igreja, jamais percam a fé na igreja que é obra de Deus. Recordemos daquela palavra da Sagrada Escritura: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu ficarás firme no Senhor. Essa deve ser a nossa experiência.
não desista, não duvide, não deixe que a apostasia da fé alcance o seu coração. Creia na verdade que o Senhor nos disse e na igreja, que é obra de Deus para a salvação das almas. Assim seja. Amém. Deixo a você minha bênção, o desejo que com a fé renovada você possa, em comunhão com Deus, viver bem essa semana. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até amanhã com a graça de Deus.